Já sentiu que quanto mais você entende o mundo, mais difícil fica habitá-lo? Como se a lucidez viesse com um preço silencioso, o de se afastar da leveza, da simplicidade, do pertencimento. Existe uma dor que quase nunca é verbalizada, porque ela não é física nem dramática. Ela não se expressa com lágrimas fáceis, nem com revoltas explícitas. É uma dor que nasce do excesso de percepção, de ver o que os outros não veem, de notar o que a maioria ignora. E por isso de não conseguir mais voltar à inocência coletiva. Muitas pessoas acreditam que inteligência é sinônimo de sucesso, que quanto mais alguém entende, mais prestígio terá, mais aplausos, mais reconhecimento. Mas essa é uma ilusão social cuidadosamente alimentada. A verdade é bem menos poética. Pessoas inteligentes assustam, não porque sejam ameaçadoras, mas porque a inteligência, quando genuína e profunda, revela. E tudo que revela demais incomoda. Essa revelação não precisa vir com palavras. Às vezes, o simples silêncio de quem pensa mais fundo já causa desconforto. Porque o inteligente não entra em qualquer conversa. Ele hesita onde os outros já gritam certezas. Ele observa quando o grupo inteiro já tomou partido. E só esse comportamento mais contido, mais consciente, já é suficiente para provocar reações sutis, olhares enviesados, tentativas de ridicularização, exclusões silenciosas. É fácil dizer que quem é diferente é arrogante, difícil, frio, complicado. Mas raramente se pergunta por que essas pessoas se comportam assim. A resposta pode ser simples. Elas estão cansadas. Cansadas de não serem compreendidas. Cansadas de mastigar pensamentos demais e não encontrar com quem partilhá-los. Cansadas de sentir que a própria lucidez é uma barreira entre elas e o mundo. O pensador profundo não é alguém que se sente superior. Pelo contrário, muitas vezes é alguém que sente demais, que percebe demais, que sofre em silêncio. Porque entende o sofrimento alheio, entende as contradições da sociedade, entende a hipocrisia de certas estruturas e não consegue simplesmente seguir o fluxo. Isso o torna um estranho no próprio tempo, um exilado entre os seus. Há quem diga, mas inteligência é um dom. Será mesmo? Ou será que, para muitos, ela se tornou uma espécie de prisão invisível? Pense bem. Enquanto a maioria das pessoas busca conforto, estabilidade e distrações, o pensador busca sentido, e na maior parte das vezes, não encontra. Ele vê o vazio nos discursos prontos, vê a manipulação na mídia, vê a futilidade nas conversas diárias, vê a superficialidade nas relações. E quanto mais vê, mais difícil fica interagir de forma leve, espontânea, ingênua. A inteligência, quando acompanhada de sensibilidade, não é um presente, é um fardo. É como se a mente fosse um radar que nunca desliga. Está sempre captando mais do que deveria, está sempre analisando, refletindo, conectando pontos. E por mais que essa capacidade seja admirável, ela também é exaustiva. Porque o mundo moderno não foi feito para quem sente tudo com profundidade. Ele foi moldado para a eficiência, para a performance, para a velocidade. E pensar demais atrasa. Sentir demais incomoda. Questionar demais isola. Por isso, muitas pessoas inteligentes não se destacam. Se escondem. Se ajustam. Colocam máscaras para sobreviver socialmente. Aprendem a sorrir no ponto certo, a omitir suas ideias mais complexas, a fingir interesse por conversas banais. Não por hipocrisia, mas por sobrevivência emocional. Porque já perceberam que, na maior parte dos espaços, a profundidade não é bem-vinda. Ela é vista como arrogância, como estranheza, como ameaça. O curioso é que essas mesmas pessoas são, muitas vezes, aquelas que sustentam o mundo em silêncio. São elas que criam, que inovam, que previnem catástrofes, que pensam o que ninguém pensou.
mas a sociedade raramente as acolhe em vida. Prefere homenageá-las depois, quando já não oferecem perigo, quando suas ideias já foram domesticadas, quando sua presença já não causa desconforto. E isso não é novo, está presente na história. Sócrates foi condenado por fazer perguntas demais. Galileu foi silenciado por ver o que outros não queriam aceitar. Schopenhauer morreu como um pessimista isolado. Turing, que ajudou a encerrar uma guerra, foi destruído pelo próprio país. E tantos outros, brilhantes, lúcidos, mas deslocados. Não é que a sociedade odeie a inteligência, ela odeia o desconforto que a inteligência causa. Ela teme aquilo que escancara o que há de ilusório, de falso, de frágil na sua estrutura. E o pensador profundo faz exatamente isso, mesmo sem querer. Sua simples existência já é um convite ao questionamento. E poucos estão dispostos a encarar esse espelho. É por isso que, muitas vezes, o inteligente prefere se calar. Não por falta de coragem, mas por excesso de consciência. Ele sabe que certas verdades não estão prontas para serem ditas. Sabe que o tempo das ideias é diferente do tempo social. Sabe que ser honesto demais é, em alguns ambientes, um risco. E por isso escolhe o silêncio. Mas não um silêncio de covardia. Um silêncio de sabedoria. Ainda assim, esse silêncio dói, porque pensar demais quando não é partilhado vira solidão. Uma solidão que não se cura com companhia física. É a solidão de quem olha em volta e sente que ninguém está vendo o mesmo mundo. De quem tenta explicar o que sente e recebe apenas frases prontas como resposta. De quem anseia por profundidade e encontra apenas raso. E essa solidão não é exclusiva dos gênios ou dos filósofos. Ela é vivida por milhares de pessoas comuns que apenas enxergam além. Gente que lê o ambiente, que percebe a falsidade nos gestos, que se incomoda com injustiças sutis, que enxerga a manipulação nos discursos mais bonitos. Essas pessoas existem em toda parte, mas quase sempre estão em silêncio, porque aprenderam que quanto mais falam, mais se afastam. É nesse ponto que surge um dilema. Vale a pena continuar pensando tão fundo? Vale a pena continuar sentindo tanto se isso significa caminhar sozinho? E a resposta talvez esteja na própria natureza da inteligência. Ela não é uma escolha. Ela é uma forma de ver o mundo. E quem vê não pode mais desver. A partir do momento em que você desenvolve uma visão mais crítica, mais ampla, mais sensível, não dá mais para voltar atrás. Você pode até tentar se adaptar, pode até simular uma certa leveza social, mas no fundo você sabe, algo em você mudou para sempre. E talvez a dor que você sente não seja um defeito seu, mas uma evidência de que você está enxergando o que muitos preferem ignorar. Isso não te faz melhor, nem pior, apenas diferente. E é essa diferença que assusta. Porque a sociedade não sabe lidar com o que escapa da média. Ela gosta de previsibilidade, de repetição, de gente que funciona sem fazer muitas perguntas. O pensador profundo, por outro lado, é aquele que quebra os padrões, que tira o chão dos outros, que mostra que a normalidade talvez seja só uma construção conveniente. Mas o fato de causar desconforto não significa que você esteja errado. Às vezes, é exatamente o oposto. E é aqui que a história começa a nos ensinar algo valioso. Porque muitos dos que foram marginalizados em seu tempo acabaram sendo reconhecidos depois como visionários. Talvez não haja elogio maior do que ser rejeitado por uma sociedade que ainda não está pronta. E isso nos leva a um ponto crucial. Não se trata de buscar aceitação. Trata-se de entender o jogo e escolher como jogar sem perder a si mesmo. E é nesse terreno, entre lucidez e estratégia, que a filosofia de Maquiavel começa a fazer sentido.
Quanto mais você pensa profundamente, mais se torna um espelho. Mas não um espelho comum, daqueles que apenas refletem aparências. Você se torna um espelho que revela essências, que expõe contradições, incoerências, verdades enterradas sob camadas de conveniência. E esse tipo de espelho, vamos ser honestos, quase ninguém quer encarar. Porque encarar esse espelho exige coragem, exige vulnerabilidade, exige a disposição para admitir que talvez você não saiba tanto quanto pensa. Que talvez muito do que você acredita tenha sido herdado, programado, repetido. Que talvez suas certezas sejam muros, não pontes. E quem está realmente preparado para fazer esse tipo de revisão interna? É por isso que o pensador profundo, mesmo em silêncio, desperta reações tão fortes. Ele não precisa confrontar ninguém. Sua presença já desafia. Suas perguntas mudam o clima. Sua lucidez desestabiliza o consenso. Sua sensibilidade incomoda quem está anestesiado. E o desconforto que ele provoca não tem a ver com arrogância, tem a ver com o que ele reflete. Existe um termo na psicologia que ajuda a entender esse fenômeno: o efeito espelho. Ele acontece quando alguém, só por existir, nos obriga a encarar partes de nós mesmos que preferíamos manter escondidas. Não é que o outro esteja nos julgando, nós é que nos sentimos expostos diante dele. E isso, instintivamente, gera rejeição. Imagine alguém que fala com calma, pensa antes de responder, evita fofocas, questiona padrões. Agora coloque essa pessoa em um ambiente onde tudo gira em torno da pressa, da superficialidade, da aparência. Ela não vai precisar dizer nada, basta existir. Porque sua postura já expõe, ainda que indiretamente, o vazio ao redor. E ninguém gosta de ter o próprio vazio revelado. É aqui que a inteligência se torna um problema social, não por ser agressiva, mas por ser reveladora. Porque o inteligente não se impressiona facilmente. Ele percebe as intenções ocultas por trás das palavras. Ele detecta manipulações em discursos sutis. Ele enxerga camadas onde os outros só veem superfície. E tudo isso, sem querer, acaba desestabilizando quem está confortável no automático. E o que as pessoas fazem quando se sentem desestabilizadas? Tentam neutralizar a ameaça. Às vezes com sarcasmo, às vezes com piadas, às vezes com silêncio, às vezes com exclusão. Porque é mais fácil desacreditar o espelho do que lidar com o que ele mostra. É mais confortável rejeitar o pensador do que revisitar as próprias crenças. Quantas vezes você já sentiu que precisava se diminuir para ser aceito? Quantas vezes omitiu um pensamento mais profundo só para evitar o constrangimento do grupo? Quantas vezes disfarçou sua inquietação com sorrisos quando tudo em você queria gritar? Isso não é exagero. É um reflexo da tensão constante entre o desejo de pertencimento e a fidelidade à própria consciência. E o mais irônico é que muitos daqueles que rejeitam a profundidade, na verdade, desejam o que ela representa, mas desejam a distância. Admiram em silêncio, mas não se aproximam. Porque se aproximar exige confronto interno. E, infelizmente, o ser humano não lida bem com aquilo que ameaça sua autoimagem. Maquiavel, e aqui o trazemos com leveza, quase como um observador silencioso, já compreendia isso de maneira brutalmente realista. Para ele, o jogo social não era regido pela verdade, mas pela percepção. E quem ousasse mostrar verdades nuas demais, cedo ou tarde seria punido. Porque, segundo ele, os homens preferem as ficções que os confortam à realidade que os desafia. Por isso, o pensador precisa ser estratégico, não para manipular, mas para sobreviver. Não basta pensar bem, é preciso saber quando e como expressar esse pensamento, porque no fundo, a maioria das pessoas não rejeita ideias, rejeita o incômodo que certas ideias provocam. Elas não rejeitam você, rejeitam o que você as obriga a sentir sobre si mesmas.
Você já percebeu como ideias rasas circulam com facilidade? Como frases feitas, clichês motivacionais e discursos superficiais ganham aplausos imediatos. Isso acontece porque são confortáveis. Não exigem esforço. Não mexem em nada essencial. Funcionam como um alívio momentâneo, como um analgésico social. Já o pensamento profundo, esse não alivia. Ele confronta, ele sacode, ele fere o ego. E o ego, quando ferido, contra-ataca. Por isso, muitas pessoas inteligentes acabam desenvolvendo uma espécie de casca. Uma armadura emocional. Não para se proteger das críticas, mas da solidão que vem depois. Elas já sabem que em muitos ambientes serão mal interpretadas, que suas ideias serão mal recebidas, que sua intensidade será lida como excesso, exagero, drama. Então se resguardam, ficam à margem, observam em silêncio. E é nesse silêncio que a sociedade perde. Perde porque fecha os ouvidos para as vozes que mais poderiam expandir seu horizonte. Perde porque prefere o conforto do previsível à transformação que nasce do incômodo. Perde porque escolhe a vaidade de estar certo em vez da humildade de aprender. Mas há uma beleza silenciosa nisso tudo. Porque o pensador profundo, mesmo rejeitado, não desaparece. Ele resiste. Ele transforma. Ele escreve, cria, constrói. Ele muda o mundo, ainda que o mundo não perceba. Ele segue sendo espelho, mesmo que ninguém queira se ver. E essa persistência é o que mantém viva a possibilidade de um despertar coletivo, por menor que seja. Por isso, se você já sentiu que sua presença incomoda, que suas palavras são mal recebidas, que sua lucidez afasta, talvez você não esteja errando. Talvez esteja apenas mostrando demais. Talvez esteja funcionando como esse espelho raro que revela não o que as pessoas gostariam de ver, mas o que elas realmente são. E é aqui que nasce o paradoxo. Quanto mais você ajuda o mundo a enxergar, mais o mundo tenta fechar os olhos para você. Mas é nesse ponto também que se encontra a sua força. Porque, diferentemente do resto, você já aprendeu a lidar com a verdade sem precisar fugir. E essa é uma liberdade que poucos conhecem. No fim das contas, a dor de ser um espelho é grande. Mas a leveza de viver com os olhos abertos, mesmo que em silêncio, é maior ainda. E isso nos prepara para a próxima camada dessa reflexão. Porque se o desconforto com a inteligência é tão visceral, tão emocional, tão presente, talvez ele não seja apenas um problema social, mas algo muito mais antigo, algo ancestral, algo que habita as profundezas do cérebro humano, algo que nos conecta com o medo mais primitivo que existe, o medo de ser excluído. Por mais complexa que a civilização moderna pareça, por trás de todos os algoritmos, prédios espelhados e redes sociais, ainda somos essencialmente tribais. Carregamos no corpo e na mente um sistema nervoso esculpido por milhões de anos de sobrevivência em grupo. E isso explica muita coisa sobre por que, até hoje, inteligência profunda provoca rejeição. Não é algo pessoal, é biológico. Desde os primórdios, ser aceito significava viver. Ser excluído significava morrer, literalmente. Na selva, na savana, no frio das cavernas, ninguém sobrevivia sozinho. Caçar, se proteger, se aquecer, cuidar dos filhos, tudo dependia da tribo. E o cérebro humano, para garantir sua permanência no grupo, desenvolveu mecanismos poderosos para identificar ameaças à harmonia coletiva. E aqui está o ponto: a inteligência profunda é percebida inconscientemente como uma ameaça. Por quê? Porque ela questiona, e tudo que questiona perturba. O pensador não aceita tradições cegamente. Ele confronta mitos, expõe hipocrisias, ele aponta a incoerência nas regras que mantêm a coesão social. E por mais que isso seja valioso para o progresso,
no nível primitivo do cérebro, é interpretado como um risco para a estabilidade do grupo. Esse é o conflito invisível. Enquanto a mente racional reconhece a importância do pensamento crítico, o cérebro ancestral reage como se estivesse diante de um sabotador. É por isso que tantas pessoas inteligentes, ao longo da história, foram silenciadas, perseguidas ou ignoradas. Não por dizerem algo ofensivo, mas por ameaçarem a ordem que mantinha o grupo unido. Sócrates, por exemplo, foi condenado não por um crime, mas por ensinar jovens a pensar de forma independente. Em outras palavras, por desorganizar o pensamento coletivo, e isso continua acontecendo. Em reuniões de trabalho, nas redes sociais, nos grupos de amigos, sempre que alguém levanta uma questão mais profunda, que desmonta um raciocínio simplista, que aponta o que ninguém quer ver, instala-se um desconforto. As pessoas evitam o tema, mudam de assunto, ri-se nervosamente, como se houvesse ali algo errado demais para ser processado. Esse errado é apenas o novo, o complexo, o incômodo. E o incômodo, por sua vez, ativa o mesmo alarme que há milhares de anos era disparado diante de uma ameaça à tribo. A neurociência confirma isso. Quando alguém se sente intelectualmente inferior em um ambiente social, o cérebro ativa a amígdala, a mesma estrutura responsável pelas reações de medo e sobrevivência. Ou seja, a presença de alguém que pensa em um nível mais profundo não gera apenas insegurança emocional, gera uma sensação de perigo real. Mas perigo de quê? De ser desmascarado, de parecer menos, de perder status e, consequentemente, de ser excluído. Mesmo que isso não aconteça de fato, o cérebro responde como se fosse questão de vida ou morte. E por isso, muitas vezes, a primeira reação é atacar quem pensa diferente, desacreditar, ridicularizar, minimizar, não por maldade, mas por autopreservação. Maquiavel, em sua visão crua e nada idealista do ser humano, já intuía esse mecanismo. Para ele, as pessoas não se movem pela verdade, mas pelo medo e pelo interesse. E um pensador que se move apenas pela busca da verdade representa um tipo raro de perigo, porque ele não se submete aos mesmos jogos. Ele não negocia com a mentira, não busca agradar, não quer status, quer lucidez, e isso o torna imprevisível. E tudo que é imprevisível ativa o alerta tribal. Por isso, muitas pessoas que pensam profundamente se sentem desconectadas em ambientes sociais. Não porque sejam arrogantes ou antissociais, mas porque sua forma de estar no mundo quebra o ritmo da tribo. A sua busca por sentido é interpretada como uma negação do senso comum. Sua inquietação é lida como rebeldia. Sua pergunta sincera é sentida como acusação. E o instinto coletivo age, exclui, às vezes com sutileza, com olhares, com afastamentos disfarçados com piadas, outras vezes com dureza, com cancelamentos, perseguições, demissões, exílios. E assim, o pensador aprende a se conter, aprende a medir palavras, a observar antes de falar, a sentir o clima da tribo antes de se manifestar. E esse autocontrole, que à primeira vista parece sabedoria, muitas vezes é apenas o efeito colateral do trauma da exclusão. Porque, no fundo, o pensador também é humano, também deseja pertencer, também sente falta de afeto, de aceitação, de conexão verdadeira, mas precisa equilibrar esse desejo com a fidelidade à sua própria lucidez. E essa é uma dança difícil de executar. É como caminhar sobre uma corda bamba entre dois extremos. De um lado, a necessidade de se expressar com profundidade. Do outro, o medo de não ser compreendido, ou pior, de ser rejeitado por isso. Esse dilema está presente desde a infância. A criança que faz perguntas demais, que se interessa por temas complexos, que observa o que os outros ignoram, cedo ou tarde percebe que é diferente.
E não no sentido glamouroso do termo, mas no sentido de sentir que o mundo ao redor opera em outra frequência. Uma frequência mais rápida, mais rasa, mais previsível. E ela, com seu radar aguçado, parece sempre deslocada. E essa sensação de deslocamento vai se repetindo. Na escola, no trabalho, nas relações. Até que, em algum momento, o pensador começa a se isolar por escolha. Não por desprezo aos outros, mas por exaustão. Porque o esforço constante de se ajustar, de se explicar, de evitar ser mal interpretado, simplesmente cansa. E nessa solidão ele se pergunta: será que sou o problema? Não, você não é o problema. Você é o espelho, o desvio, o elemento raro em um sistema tribal que ainda opera no modo de sobrevivência. E por isso mesmo, o seu desconforto não é um sinal de inadequação. É um sinal de consciência. O que Maquiavel nos ensina aqui, mesmo que de forma indireta, é que o jogo do poder e da aceitação social não foi feito para quem pensa fora da norma. Ele foi feito para manter a ordem, mesmo que essa ordem seja baseada em ilusões. E por isso, quem pensa demais, incomoda. Quem sente demais, ameaça. Quem enxerga demais, assusta. Mas é justamente essa capacidade de enxergar além que possibilita mudanças reais, que rompe ciclos, que inaugura novos caminhos. O desafio do pensador não é ser aceito pela tribo, é entender a tribo sem se perder nela. E esse entendimento exige maturidade, paciência e, acima de tudo, coragem. Coragem para continuar pensando, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Coragem para seguir lúcido, mesmo quando a ignorância parece ser o caminho mais fácil. Porque se a sociedade tribal teme quem pensa, é porque, no fundo, sabe o poder que esse pensamento tem. E é por isso que, mais do que nunca, precisamos refletir. Por que a inteligência provoca mais desconforto do que a força? Por que preferimos seguir os fortes, mas rejeitamos os que pensam diferente? A resposta talvez esteja não na lógica, mas no ego. E é aí que entramos em um território ainda mais delicado, o da vaidade humana. Aquele lugar onde a inteligência alheia deixa de ser informação e passa a ser ameaça à identidade. Se você entra em uma sala e vê alguém forte, musculoso, imponente, você pode sentir respeito, admiração ou até um pouco de receio, mas no fundo não sente que está sendo diminuído por isso. Aquela força é física, mensurável, externa. Ela existe, mas não interfere diretamente no que você pensa sobre si mesmo. Agora, imagine entrar numa sala e perceber que ali está alguém mais lúcido que você. Alguém que observa em silêncio, mas enxerga detalhes que você não percebe. Que faz perguntas que desmontam certezas. Que entende dinâmicas que ninguém apontou. Essa presença, sem levantar um dedo, já ativa outro tipo de desconforto. O da comparação invisível. A sensação de estar nu diante de alguém que vê além. É aí que começa o verdadeiro conflito. Porque o poder físico, o carisma, a riqueza, são forças visíveis. São atributos que podem até impressionar, mas não desafiam diretamente quem você é. A inteligência, por outro lado, mexe com o íntimo. Ela coloca em xeque suas ideias, suas crenças, suas decisões, sua visão de mundo. E mais do que isso, ela ativa a vaidade, o ego. E o ego é frágil. A presença de alguém intelectualmente superior não apenas revela o que falta em nós, ela também nos obriga a encarar o fato de que talvez não sejamos tão conscientes quanto pensamos. E essa ameaça à identidade não é facilmente perdoada. É por isso que tantas vezes a sociedade tolera líderes autoritários, celebridades vazias e influenciadores rasos, mas reage com hostilidade a quem pensa com profundidade. O forte impõe respeito, o inteligente impõe reflexão. E reflexão exige desconstrução. Desconstrução exige humildade. E humildade exige maturidade.
Um caminho longo, e nem todos estão dispostos a percorrê-lo. É aqui que Maquiavel entra em cena, não como um herói da razão, nem como um defensor da virtude, mas como alguém que entendeu antes de todos que as estruturas de poder não são regidas por lógica ou verdade, são regidas por percepção, medo e vaidade. Maquiavel sabia que dizer a verdade, por mais necessária que fosse, era um ato perigoso, porque o problema nunca foi a verdade em si, mas o que ela provoca em quem ouve. Para Maquiavel, o governante sábio não era aquele que dizia o que era justo, mas aquele que sabia como as pessoas realmente funcionavam. E uma das verdades mais desconfortáveis que ele revelou é que os homens preferem ser enganados do que confrontados, porque a mentira, se bem contada, dá segurança. A verdade, se mal colocada, gera revolta. E por isso, na lógica maquiavélica, o pensador precisa ser estratégico. Precisa entender que a lucidez é uma arma poderosa, mas que usada sem sabedoria, pode se virar contra quem a carrega. Isso não é cinismo, é sobrevivência. E talvez por isso tantos pensadores ao longo da história tenham sido vítimas não de seus erros, mas da maneira como apresentaram suas verdades. Galileu, ao provar que a Terra girava em torno do Sol, não só contradisse a Igreja, ele abalou a estrutura de crenças que sustentava toda a ordem social. O problema não era a ciência, era o que a ciência revelava sobre o quanto estávamos errados. E o mesmo se repete até hoje em escalas diferentes. Pessoas inteligentes incomodam porque obrigam os outros a perceberem o quanto sabem pouco, o quanto suas certezas são frágeis, o quanto seus argumentos são repetidos, não pensados. E mesmo quando o pensador é gentil, respeitoso e contido, sua presença ainda assim pode parecer uma afronta. Isso é injusto? Sim, mas é real. Porque no fundo, a maioria das pessoas não quer ser desafiada, quer ser validada. Não quer escutar algo que a tire do lugar, quer ser confortada, quer ser confirmada. E tudo que foge disso é percebido como uma ameaça ao equilíbrio emocional e social. A inteligência, quando não é domesticada, tem o poder de destruir ilusões. E ilusões são, para muitos, o que mantém a vida suportável. Por isso, quanto mais genuíno for o pensamento de alguém, maior o risco de rejeição. Porque ele não é só um pensador. Ele é um desestabilizador, um incendiário do conforto mental. Maquiavel escreveria, em essência: se você vai dizer a verdade, esteja pronto para ser odiado. E ele não dizia isso como crítica ao povo, dizia como constatação da natureza humana. A grande ironia é que a sociedade idolatra a inteligência, desde que ela não toque em seus dogmas, desde que seja usada para resolver problemas técnicos, criar tecnologia, entreter. Mas quando a inteligência começa a questionar valores, costumes, crenças, estruturas de poder, aí ela vira ameaça. E o pensador de herói vira inimigo. O desconforto não está na genialidade em si. Está no espelho que ela representa. E esse espelho, como vimos, não apenas revela, mas expõe a vulnerabilidade do outro. Maquiavel nos lembraria: quem faz isso sem estratégia acaba sendo destruído pelo próprio reflexo que mostrou. E é aí que nasce o paradoxo. Quanto mais alguém busca a verdade, mais ele se afasta da aceitação. Quanto mais ele revela, mais ele precisa se proteger. Quanto mais ele vê, mais precisa escolher o que dizer e quando dizer. Porque uma mente lúcida, quando não encontra o ambiente certo, vira um fardo. E esse fardo, de ver demais, de entender demais, de não conseguir mais se encaixar, vai se acumulando. O pensador começa a observar que nos ambientes sociais, a confiança vale mais que o conteúdo. A certeza superficial é mais valorizada que a dúvida bem formulada. A oratória vence a profundidade. O carisma ganha do conteúdo.
E nesse cenário, ele se pergunta: vale a pena continuar pensando assim? Mas essa pergunta nunca dura muito. Porque quem pensa de verdade não escolhe pensar. É impelido a isso. É uma forma de estar no mundo. Uma compulsão por compreender. Uma inquietação constante. E por mais que isso custe aceitação, custa ainda mais viver no engano. É por isso que muitos pensadores escolhem o caminho da marginalidade, da solitude, do exílio voluntário, não por misantropia, mas por integridade. Porque ao se recusar a fingir, pagam o preço de não pertencer. E isso nos leva ao próximo ponto. O que acontece com quem não consegue mais fingir? Com quem não consegue mais sorrir diante da superficialidade? Com quem não consegue mais se enganar com os confortos que distraem o mundo? A resposta está na vida daqueles que foram rejeitados em seu tempo, mas aplaudidos depois, que foram vistos como estranhos, lunáticos, arrogantes, até que o tempo os revelou como visionários. Esses nomes, Sócrates, Galileu, Schopenhauer, Turing, Tesla, nos ensinam algo que Maquiavel já sabia. Dizer a verdade é perigoso, mas calar-se diante dela, para o pensador verdadeiro, é ainda mais. Quando o nome de Maquiavel é mencionado, muitos franzem a testa. A imagem popular que se criou dele é de um pensador frio, manipulador, sem escrúpulos. Alguém que teria escrito um manual para governantes cruéis e calculistas. Mas essa leitura é, na melhor das hipóteses, rasa, e na pior, distorcida. Maquiavel não era um defensor da maldade, era um observador impiedoso da realidade. Ele não ditava como o mundo deveria ser. Ele descrevia o mundo como ele é, e é justamente isso que o torna tão desconfortável. Porque Maquiavel rompe com o idealismo. Ele nos obriga a encarar o ser humano não como gostaríamos que fosse, mas como ele se comporta quando o poder, o medo e a vaidade estão em jogo. E isso serve não apenas para líderes políticos, mas para qualquer ambiente social, do trabalho à escola, da amizade às redes sociais. No fundo, Maquiavel entendia algo que muitos pensadores ignoram. A verdade, por si só, não tem poder. Ela precisa ser dita do jeito certo, na hora certa, para as pessoas certas. Caso contrário, ela não ilumina. Ela queima. E talvez essa tenha sido uma das maiores dores dos pensadores profundos ao longo da história. Eles acreditaram que bastava dizer o que era certo, mostrar o que era verdadeiro, apresentar argumentos lógicos, e descobriram da pior forma que a verdade, quando desagrada, não é acolhida, é combatida, é rejeitada. Maquiavel teria dito a eles: a sua inteligência é valiosa, mas se não for acompanhada de estratégia, ela será sua ruína. E isso não é sinônimo de covardia, é sinônimo de sabedoria social. Porque o pensador profundo precisa cedo ou tarde escolher. Ele quer ser compreendido ou quer ser fiel à própria lucidez. E mais ainda, ele está disposto a ser rejeitado por dizer o que precisa ser dito? Ou prefere dosar suas palavras para manter algum tipo de influência? Maquiavel sabia que o povo, em geral, não age por razão, age por emoção, que a maioria prefere líderes que parecem sábios do que aqueles que são. Que o discurso superficial, quando bem articulado, convence mais do que argumentos complexos, e que o medo, não a lógica, é o motor das decisões coletivas. Essas verdades são desconfortáveis, porque desmontam nossa fé na racionalidade humana e, mais uma vez, mostram por que os inteligentes assustam, porque não jogam o mesmo jogo, porque se recusam a dizer o que as pessoas querem ouvir, porque não operam com as armas da persuasão emocional, operam com a análise fria, com a reflexão profunda, com a lógica desconstrutiva, e por isso perdem espaço. Maquiavel veria isso com naturalidade, não como uma injustiça, mas como uma consequência inevitável.
Ele entenderia, por exemplo, por que um pensador lúcido é silenciado enquanto um influenciador carismático é exaltado. Por que um cientista recluso é esquecido, enquanto um vendedor de soluções fáceis viraliza. Por que quem questiona é cancelado e quem confirma crenças é aplaudido. Não porque o mundo seja maldoso, mas porque o mundo é movido por interesses, e a lucidez muitas vezes atrapalha esses interesses. Por isso, ao contrário dos filósofos idealistas, Maquiavel nos convida a sermos lúcidos sobre a lucidez. Ele nos alerta que a inteligência, quando não entende o jogo social, vira ingenuidade. E que muitos dos pensadores rejeitados não foram derrotados por suas ideias, foram derrotados pela forma como apresentaram essas ideias. Maquiavel escreveria: quem quiser dizer a verdade deve estar pronto para morrer por ela, ou aprender a dizê-la com habilidade. Essa é uma lição dura, mas também libertadora, porque ela mostra que a rejeição sofrida pelos pensadores não é sinal de fraqueza, é sinal de potência mal administrada. É como alguém com uma tocha acesa caminhando num quarto escuro. Se não souber a intensidade da luz, pode cegar quem está ao redor. E a reação natural de quem é ofuscado é atacar. É nesse ponto que o pensamento maquiavélico encontra sua relevância. Ele não serve para justificar a manipulação, mas para alertar o pensador. A sociedade não está pronta para digerir tudo o que você vê. E se você quiser transformar alguma coisa, precisará mais do que verdade. Precisará de leitura de cenário, de estratégia, de paciência. Maquiavel talvez não fosse um pensador bondoso, mas era profundamente realista. E o realismo, para quem pensa com profundidade, é uma vacina contra a frustração. Porque a verdade é essa: o pensador que não entende a dinâmica do poder acaba marginalizado. E isso não é castigo. É a consequência natural de não saber se mover em um jogo que tem suas próprias regras. Mas veja, isso não significa que você precise se calar. Significa que você precisa aprender a escolher como falar, para quem falar, quando falar. E isso, longe de ser submissão, é inteligência emocional, é sabedoria tática, é um tipo de astúcia que preserva sua voz, sem corromper sua verdade. E é aqui que a filosofia de Maquiavel deixa de ser apenas uma análise de reis e se torna um manual silencioso para todos os que pensam fora da média. Porque em um mundo onde o poder ainda dita as regras e a vaidade comanda os bastidores, pensar sem entender o jogo é como lançar uma flecha no escuro. Por mais certeira que seja, ela pode atingir o alvo errado ou voltar contra você. O pensador profundo não precisa se tornar manipulador, mas precisa aceitar que a verdade, para ser eficaz, exige forma. Que a lucidez, para ser respeitada, precisa ser traduzida. Que a inteligência, para sobreviver, precisa ser adaptada, sem ser corrompida. E talvez por isso, muitos dos grandes nomes da história tenham sido vencidos em vida, mas vitoriosos depois. Porque o mundo só entende o valor de certas ideias quando já não se sente ameaçado por elas. Até lá, o pensador precisa aprender o que Maquiavel já sabia. Não basta ver o que os outros não veem, é preciso saber o que fazer com isso. E essa tensão entre ver demais e ser mal interpretado nos leva a um paradoxo ainda mais cruel. Quanto mais clara é a visão de mundo de alguém, mais distante ele se sente das pessoas à sua volta. É estranho, não é? Você cresce acreditando que conhecimento é poder, que sabedoria abre portas, que quanto mais você entende o mundo, mais você será valorizado por ele. Mas chega um momento, silencioso, quase imperceptível, em que você percebe o contrário. Percebe que, à medida que sua lucidez aumenta, o seu lugar no mundo parece diminuir. É um paradoxo cruel. Quanto mais você enxerga, mais difícil se torna conversar.
Quanto mais você entende, mais difícil fica aceitar certas estruturas. Quanto mais você amadurece intelectualmente, mais sozinho você se sente emocionalmente. Não porque você queira estar só, mas porque não consegue mais fingir que não viu o que viu. É como se o conhecimento fosse uma lente que, uma vez colocada, não pudesse mais ser removida. Você enxerga as contradições nos discursos, enxerga a hipocrisia por trás das boas intenções, enxerga o jogo onde todos dizem que não há jogo. E isso cria um abismo entre você e os outros, mas também entre você e quem você era antes. E talvez seja esse o preço da lucidez, o luto da ingenuidade. Você deixa de fazer parte do grupo como antes, não porque alguém te expulse, mas porque você não consegue mais pertencer de forma plena. Porque participar de certas conversas exige ignorar o que você já sabe. Rir de certas piadas exige desligar sua sensibilidade. Concordar com certos discursos exige calar sua consciência. E o que sobra? Sobra a sensação de ser demais para alguns e de menos para outros. Demais nos questionamentos, de menos na leveza, demais na profundidade, de menos na empolgação com o óbvio. Você começa a perceber que seu pensamento assusta, sua calma incomoda, sua dúvida desconcerta. Sua busca por sentido é vista como drama. E então surge o cansaço. Um cansaço que não é físico, é existencial. O cansaço de sentir que cada nova camada de compreensão o afasta mais do convívio espontâneo com o mundo. E você se pergunta, vale a pena? Vale a pena continuar enxergando o que ninguém quer ver? Mas antes que a dúvida vire desistência, a memória te lembra de algo. Te lembra de Sócrates, que escolheu morrer em nome da coerência. De Galileu, que foi silenciado por dizer o que era inegável. De Schopenhauer, que viveu isolado por pensar demais. De Turing, que foi descartado pela mesma sociedade que ele salvou. De Tesla, que foi ignorado em vida e exaltado depois da morte. Todos eles viram demais, entenderam demais, e por isso pagaram o preço da rejeição, mas deixaram legados que moldaram o mundo. A sociedade tem esse ciclo perverso. Primeiro, ela rejeita quem pensa fora da curva. Depois, quando já não há ameaça, ela homenageia. Em vida, o pensador é visto como esquisito, arrogante, excessivo. Só depois da morte, ou depois do tempo ter digerido suas ideias, ele vira gênio. E aqui está o ponto. O pensador não sofre por não ser aplaudido. Ele sofre por não ser compreendido, por não ter onde descansar a mente, por não encontrar eco para suas perguntas, por não ter com quem compartilhar a vastidão interna sem precisar se reduzir. É como viver em uma frequência que quase ninguém sintoniza. Você fala e sente que suas palavras batem em paredes. Você se entusiasma com uma ideia e recebe um silêncio constrangido como resposta. Você propõe uma reflexão e as pessoas desviam o olhar, trocam de assunto, fingem que não ouviram. E no começo você até tenta insistir, mas depois de um tempo, desiste. Não por covardia, mas por respeito a si mesmo. Porque não há nada mais doloroso do que ter que explicar, justificar ou traduzir o próprio pensamento toda vez que ele escapa do comum. E essa desistência vai moldando seus hábitos. Você passa a se preservar. Evita se aprofundar em certas conversas. Finge não ter notado certas incoerências. Ri por educação. Concorda por cansaço. Sorri por instinto de defesa. E sem perceber, constrói uma bolha interna. Um espaço onde você existe por inteiro, mas sozinho. É nesse espaço que muitos pensadores encontram refúgio. Alguns se voltam para os livros, outros mergulham na arte. Outros ainda encontram alívio no silêncio, porque ali, pelo menos, não precisam se explicar, não precisam se editar.
Não precisam disputar espaço com a superficialidade. Mas essa solidão, por mais necessária que seja, também tem um preço. Porque o ser humano não foi feito para viver isolado. E a inteligência, por mais brilhante que seja, murcha quando não encontra ressonância. Pensar sozinho cansa. Sentir sozinho adoece. Ver demais sem poder dividir sufoca. É por isso que o pensador vive dividido entre a necessidade de se preservar e o desejo de se conectar, entre o impulso de compartilhar e o medo de ser mal interpretado, entre a vontade de pertencer e a fidelidade à própria lucidez. E o mais trágico é que muitas vezes, quando ele encontra um espaço onde pode finalmente ser ele mesmo, é tarde demais. Ele já se acostumou a se esconder, já se blindou, já se tornou um exilado por escolha. E esse exílio, mesmo confortável, é uma prisão. Mas talvez exista uma saída. Talvez o pensador precise aceitar que não vai encontrar multidões dispostas a escutá-lo, mas pode encontrar indivíduos, pessoas raras, mas reais, gente que sente no mesmo tom, que pensa nas mesmas margens, almas que também carregam o peso da lucidez e por isso reconhecem no outro um abrigo. E mais do que isso, talvez o pensador precise compreender que sua missão não é ser entendido por todos, mas sim manter a chama acesa para quando os outros estiverem prontos. Porque o que ele vê agora, a maioria só vai enxergar depois. E quando enxergar, precisará de alguém que já tenha trilhado esse caminho. É essa consciência que transforma o fardo em propósito. Sim, pensar profundamente isola, mas também prepara. Prepara para ser ponte entre o que é e o que pode ser. Prepara para ser farol em meio à névoa. Prepara para ser memória viva de que é possível pensar, mesmo quando o mundo inteiro parece distraído. E talvez, só talvez, o pensador precise lembrar que a dor de ver demais não é um defeito. É uma sensibilidade rara, uma escuta aguçada da realidade, uma coragem involuntária de permanecer desperto quando todos já dormiram. E nesse estado de vigília, nasce a revolução silenciosa de quem transforma o mundo sem que o mundo perceba. Mas essa transformação só é possível quando o pensador encontra um caminho. Não o de se calar, mas o de escolher com sabedoria onde, quando e com quem partilhar sua lucidez. E é nesse ponto que chegamos a um novo desafio. Como navegar um mundo que parece feito para quem se encaixa, quando tudo em você quer romper padrões? Como sobreviver sendo diferente, sem perder sua profundidade? Se você chegou até aqui, talvez já tenha se perguntado em silêncio: como continuar pensando, sentindo, enxergando o mundo com profundidade, sem que isso me destrua por dentro? Essa pergunta não é fraca, é madura. Ela nasce quando a lucidez começa a pesar mais do que iluminar, quando o saber já não traz orgulho, mas exaustão. Quando tudo o que você vê parece impossível de compartilhar, sem ser mal compreendido. A boa notícia, e ela existe, é que sim, é possível viver nesse mundo sem abrir mão de quem você é. Mas não da forma que a maioria propaga. Porque ser diferente não é um título bonito estampado em camiseta. É uma responsabilidade silenciosa. Uma jornada que exige não só coragem para pensar, mas sabedoria para continuar humano no meio do caos. E talvez o primeiro passo não seja tentar ser compreendido, mas aceitar que você não precisa ser, pelo menos não por todos. Essa obsessão por se fazer entender, por explicar seus pensamentos mais profundos em ambientes que não têm nem base para sustentá-los, isso adoece, isso frustra, isso o afasta de si mesmo. E não é sua missão evangelizar o mundo com sua lucidez. Sua missão é não se trair no processo,
Você não precisa descer sua frequência para caber em espaços apertados, nem precisa se esconder atrás de máscaras para ser aceito por quem não tem nem estrutura para conversar sobre o que realmente importa. Mas precisa aprender uma habilidade rara, a arte de escolher onde colocar sua profundidade. Nem todo lugar é fértil para o que você carrega. Nem toda pessoa é capaz de sustentar um diálogo sincero. Nem toda amizade suporta o silêncio reflexivo entre uma pergunta e outra. E tudo bem. Isso não é julgamento, é leitura de cenário. Algo que Maquiavel entenderia muito bem. O pensador que sobrevive é aquele que desenvolve uma espécie de radar. Ele identifica em quem vale investir energia e em quem vale apenas sorrir e seguir. Não por frieza, mas por economia emocional. Porque, acredite, há um preço alto em tentar carregar o mundo com palavras que ninguém quer ouvir. Mas há também um outro lado. Um lado que nem sempre é dito com clareza. A profundidade não precisa ser solidão. Ela só é solidão quando você tenta compartilhá-la no ambiente errado. Quando você insiste em encontrar profundidade onde só existe vaidade. Quando espera conexão onde só existe aparência. Por isso, uma das formas mais sábias de lidar com o fardo da lucidez é aprender a reconhecer seus iguais. Sim, eles são raros, mas existem, espalhados pelo mundo, muitas vezes também silenciosos, também camuflados, também exaustos. Eles estão nos livros que você ama, nas entrelinhas de um poema, nos olhos atentos de alguém calado, nas perguntas inesperadas que surgem em conversas simples. Eles estão nas margens, como você, esperando por uma troca que não machuque, por uma escuta que não interrompa, por uma presença que não julgue. E quando dois pensadores se encontram, algo precioso acontece. Pela primeira vez, você não precisa explicar tudo, nem traduzir sua alma, nem resumir sua complexidade para caber em frases de efeito. Você pode simplesmente ser, e ser, num mundo onde todos estão performando. É um privilégio. Mas até esse encontro acontecer, e ele acontece, o silêncio pode ser um abrigo. Não aquele silêncio de quem desistiu, mas o de quem está gestando ideias. O de quem está respeitando o próprio tempo. O de quem entendeu que nem toda resposta precisa ser dita agora. Nem toda certeza precisa ser compartilhada. Schopenhauer chamava isso de abraçar a solitude como um privilégio. Não como fuga, mas como espaço criativo, como caverna onde o ouro interno é lapidado. E ele tinha razão, porque a solidão, quando bem vivida, fortalece. Ela afia a mente, aprofunda o sentir, cura feridas que a pressa do mundo insiste em ignorar. E ela ensina algo fundamental. Você não precisa provar nada para ninguém, nem sua inteligência, nem sua sensibilidade, nem sua visão de mundo. Você não está aqui para se encaixar. Está aqui para honrar o que vê, para manter acesa a chama da lucidez num mundo que tenta apagá-la com distrações, para sustentar em si mesmo a coerência que não encontra lá fora, para ser o que o mundo ainda não sabe valorizar, mas vai. Um dia. E enquanto esse dia não chega, o segredo talvez seja viver como um tradutor do invisível, alguém que sabe a hora de falar e a hora de se calar, que transforma pensamento em criação, dor em arte, lucidez em presença. Porque o pensador não transforma o mundo com discursos, transforma com consistência, com a forma como vive, com o exemplo silencioso de quem poderia se corromper, mas escolhe permanecer inteiro, de quem poderia se esconder, mas escolhe seguir caminhando, mesmo quando não há plateia. E no fim, talvez seja isso que a sociedade mais tema. Não o pensador que fala, mas o pensador que permanece. Aquele que segue enxergando, mesmo quando os outros fecham os olhos. Que segue sentindo, mesmo quando o mundo se anestesia. Que segue pensando, mesmo quando todos estão distraídos.
Porque esse tipo de presença, mesmo quieta, é revolucionária. E é por isso que a sociedade resiste tanto à inteligência verdadeira. Não porque ela seja perigosa, mas porque ela revela. E tudo que revela demais abala estruturas, abala certezas, abala egos. Mas é exatamente esse abalo que faz o mundo se mover, que inicia os ciclos de mudança, que quebra padrões antigos. Então, se você sente que não pertence, talvez seja porque você está aqui para abrir caminhos. E abrir caminhos, por natureza, é um trabalho solitário no início, mas essencial para todos que virão depois. Por isso, respire fundo, não recue, não se feche. Use sua lucidez com sabedoria. Transforme a rejeição em direção. E lembre-se, você não pensa demais. O mundo é que pensa de menos. E quando ele estiver pronto para ouvir, que você ainda esteja de pé, inteiro. Não como um sobrevivente, mas como um guardião da profundidade. Porque no fim, não são os que se adaptam ao raso que mudam a história. São os que se recusam a afundar com ele. E é aí que voltamos ao ponto de partida. Se a sociedade rejeita os pensadores, o que ela realmente está rejeitando? A verdade? A diferença? Ou apenas a possibilidade de olhar para si mesma sem máscaras? Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se sentiu visto, compreendido ou provocado a pensar mais fundo, então deixa o like. Não pelo algoritmo, mas para eu saber que tem gente aí fora que ainda valoriza esse tipo de conversa. Se você quer continuar mergulhando comigo nessas reflexões, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo não é resposta, é convite, é continuação. E me conta nos comentários, você já se sentiu assim, pensando demais, sentindo demais e sendo mal interpretado por isso? Quero ler tua história, tua perspectiva, tua visão. E se esse tema mexeu com você, assiste os outros vídeos do canal. Tem muita coisa por aqui que segue esse mesmo caminho. Profundo, sincero e direto no ponto. A gente se vê no próximo.